Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Hoje, dia 13 de junho, um tempo de qualidade, um tempo de reflexão. E lembrando a você que todo tempo é o tempo de nós pararmos um pouco para refletir e pensar no que nós falamos, no que nós produzimos. E isso temos um instrumento muito importante no nosso corpo, que nos ajuda a refletir, nos ajuda a externar tudo aquilo que pensamos e falamos. Para isso, eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 15, o versículo 18, que diz assim: Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas... voltar à leitura. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Para fazer paralelo a isso, e tudo isso que eu já comecei a dizer aqui, eu quero fazer uso de um texto que está em Tiago, capítulo 3, e do versículo 3 a seguir, diz assim: Até a boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam. Assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldades. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar toda a criatura e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. Ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Quando nós olhamos esse texto, fazendo paralelo com Mateus, com o que eu acabei de ler, Tiago, irmão de Jesus, ele traz uma narrativa muito importante aqui sobre a importância desse instrumento tão pequeno que nós temos no corpo, né? Tiago tinha falado sobre a necessidade de dominar a língua, e agora ele volta ao assunto, tratando de maiores detalhes aqui neste versículo, nesses capítulos que nós estamos lendo. E é uma verdade que esse instrumento tão pequeno que nós temos no corpo, nós temos possibilidades, temos habilidades de dominar muita coisa na nossa vida, muita coisa no mundo em que Deus nos permitiu, mas em alguns casos temos dificuldade de dominar esse pequeno instrumento que há no nosso corpo, que ao mesmo tempo que serve para agradecer a Deus, também serve para amaldiçoar ou destruir vidas, ou destruir tantas outras coisas. O mesmo instrumento que serve para louvar a Deus, serve para fazer fofoca, serve para fazer injúrias, serve para fazer tantas coisas que a gente pode levar à destruição de vidas também. Usando a passagem de Mateus, né, que é o capítulo 15, o verso 18,
a Bíblia enfatiza que nós temos que ter uma maneira correta de falar e também nós temos uma maneira simples de indicar do que está o nosso coração cheio através das nossas palavras. Se as nossas palavras abençoam e encorajam pessoas, isso vai evidenciando que o nosso coração está um coração como compassivo, um coração cheio de boas vontades. Se nós compartilhamos boas notícias sobre Cristo com frequência, isso também vai demonstrar que o nosso coração está grato a Deus pela nossa certeza da salvação nele. Quando a gente percebe que estamos em crise, ou estamos passando por crise, ou conhecemos pessoas que estão passando por crise, a gente entende que quando usamos a língua para um benefício, a gente vai encorajar, a gente vai animar, a gente vai fortalecer, a gente vai falar palavras que precisam para que essas pessoas se sintam encorajadas e animadas a fazerem aquilo que precisa ser feito. Nós oramos pelas pessoas, nós falamos de Deus e pelo que Ele tem feito em nossas vidas para as pessoas. As palavras, elas têm um poder, uma atenção muito forte através desse instrumento tão pequeno que nós temos na nossa boca, que é a língua. E a gente tem que pensar que as nossas palavras e a maneira como nós proferimos essas palavras, ela vai revelando o que temos no nosso coração, o que temos na nossa vida. Se a gente usa as nossas palavras, se a gente usa o que está cheio no nosso coração para engrandecer, para glorificar, para enaltecer, né, o nome do nosso Senhor Jesus, então a gente está com o coração cheio do Senhor Jesus, e aí o que vai sair automaticamente é aquilo que vai glorificar a Deus. Mas uma coisa é interessante a gente pensar sobre isso, que quando a gente tem manias e maneiras de falar mal, falar do outro, falar palavras torpes, falar besteira, falar palavras sem sentidos, ou sei lá como que a gente pode usar, a gente também tem costume de dizer que eu sou assim mesmo, e eu falo assim, e eu penso assim, e eu vivo assim. Sempre falo coisas erradas, sempre penso coisas erradas. E é por isso que Tiago, ele trabalha esse capítulo 3, e a partir do versículo 3, explicando detalhadamente o poder da língua, o poder da fala, o poder de usar esse instrumento que a gente tem na nossa boca.
Mas o que eu tenho que fazer? Uma boca santificada é um instrumento maravilhoso para o Senhor. Um coração como o do Pai vai produzir apenas palavras inteligíveis, palavras sábias, palavras produtivas, palavras que geram vidas, palavras que animam, palavras que compreendem e faz com que o nome do Senhor seja glorificado. E aí a gente não vai precisar ficar dando desculpas. A gente não vai precisar ficar dando justificativa, porque a gente entendeu um conjunto de fatores. Que conjunto de fatores? O meu coração está cheio do que a minha vida em Cristo produz e produzindo através do Espírito Santo. Olha só. Porque qual é a função do Espírito Santo? É nos auxiliar, não é? A função do Espírito Santo é nos nortear, é nos capacitar, é nos direcionar. Então, ele tem que estar fazendo parte da nossa vida. E se a gente tem costume de falar besteira, de falar coisas erradas, falar coisas mas intencionada, com o coração magoado, sei lá, com a vida cheia de coisas, a gente precisa reconhecer que temos que recorrer ao Espírito Santo de Deus e pedir para Ele ajuda, pedir perdão, pedir graça, pedir misericórdia, para que as palavras que nós falamos, que prejudicaram, que falaram, que feriram alguém, possa ser, não é resolvidas, mas como é que eu posso dizer aqui? Porque uma vez que a gente fala, falou. Mas a gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos molde, para que a gente não use essa prática com tão verdade, assim, com tanta frequência. Porque a nossa vida tem que ser mudada. E mudada para melhor. Ninguém nasce sabendo, mas a gente tem a oportunidade de aprender. E quando a gente tem a oportunidade de aprender, a gente tem que usufruir do benefício da oportunidade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos ajude a ter uma disciplina, a ter um comportamento em que a nossa boca fale só o que glorifica e exalte a Deus. Para que cada palavra que a gente fala seja usada por Deus para encorajar, edificar e nortear a vontade dele sobre a vida de pessoas. Será que a gente tem oportunidade? Não é que será que a gente tem oportunidade? Vou melhorar. Será que a gente pode... Eu estou querendo usar uma palavra aqui, mas eu não estou sabendo encaixar ela. Será que a gente tem facilidade de se arrepender e não praticar mais? Essa é a palavra. Porque há pessoas que até mesmo estão feridos ou zangados por causa de alguma coisa que nós falamos, que nós fazemos.
Às vezes nós gostamos de fofocar ou temos a tendência até de criticar o outro. E aí a gente acha que não é nossa responsabilidade do que sai da nossa boca quando nós estamos bravos. É responsabilidade nossa, sim. Porque a nossa boca, ela distribui reclamações e fica resmungando o tempo todo quando nós estamos amargurados, chateados, zangados, tristes e tantas outras coisas. É nessa hora que nós devemos vigiar, é nessa hora que nós devemos segurar e é nessa hora que nós devemos controlar esse pequeno instrumento que usamos. Porque esse tipo de coisa, ele vem do coração. E vem de um coração que não parece com o coração de Deus. O que sai da sua boca? É a pergunta. O que profere os seus lábios? É a pergunta. O que tem proferido da sua vida? Do seu íntimo, do teu ser? Eu confesso que eu já fui crítico, já fui fofoqueiro demais, já falei mal dos outros, já fiz tanta coisa. E a minha oração é: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Para que do meu ser flua rios de águas vivas. E fluindo rios de água vivas, a gente produz vida. A gente produz algo que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Então pensa, o que está saindo dos seus lábios? Está gerando vida ou está gerando destruição? Porque é nossa responsabilidade. Um dia prestaremos conta de tudo o que nós falamos, o que nós produzimos. Ninguém é perfeito. Eu tenho falado que a perfeição ela só vai vir quando nós recebermos o nosso corpo incorruptível, que é a promessa do Senhor Jesus. Mas até lá, oramos e vigiamos. Vigiamos no falar, vigiamos em tudo. Essa é a regra. O que sai da sua boca